Olá, pessoal. Estamos começando mais um debate por Santa Catarina aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha na Jovem Pan News Criciúma, na Jovem Pan News Tubarão e também na RCO. E para você que nos acompanha em todo o estado e no mundo aí através do YouTube. Eu sou o Almir Henrique e já estou dividindo tela com o meu querido amigo Dom Schiavi. Na sequência teremos por aqui também Prisco Paraíso, hoje com a ausência de Fabiano Rambo, que não poderá participar, pois está em viagem para Florianópolis. Nesse momento deve estar decolando de Chapecó. Hoje nós vamos abordar aqui assuntos da política local, da política regional e, claro, nacional também. E, obviamente, não poderemos deixar de falar ainda sobre a situação do Rio Grande do Sul, que enfrenta aí a sua pior catástrofe da história, né? Mas, Dom, quero aproveitar para te cumprimentar. É um prazer ter você aqui mais uma vez. Aos nossos ouvintes também, tanto da RCO quanto da Pan News Tubarão e da Pan Criciúma. É uma honra estar aqui com vocês. Meu amigo, que mudança de cenário, hein? Vamos comentar sobre isso também. Além do Rio Grande do Sul, infelizmente, ter uma piora significativa, o cenário político aqui em Santa e Bela Catarina está de mal a pior, com mexidas e mais mexidas também. Muito bem, Dom. A gente está enfrentando aí e acompanhando, Dom, essa situação do Rio Grande do Sul, né, com muita tristeza, obviamente, mas você tem informações aí de um grupo de voluntários que são os Asas Livres. É isso, né, Dom? Você me confirma? Asas Solidárias. Esse grupo de voluntários, eu quero parabenizá-los mais uma vez. Eles foram os primeiros, é um grupo de empresários, pilotos, né, líderes, no caso de pista também, donos de hangar de Santa Catarina, do estado do Rio Grande do Sul, que foram os primeiros a chegar com os mantimentos, os primeiros a chegarem também com toda a ajuda de medicamentos e organizar uma logística com outros voluntários também. Tive o prazer de trabalhar, estar trabalhando também, ajudando o Asas Solidários, entre outros, Gruvec, o pessoal da Asbrapa. Então tem muita gente engajada, a solidariedade está muito bacana, Almir, apesar dos pesares, tá? Você vê uma corrente do bem, uma energia muito boa. Ô Dom, e em relação ao Rio Grande do Sul, a situação continua muito ruim, obviamente, a gente tem falado disso, mas falando assim da questão política, né? Agora o governo federal anunciou aí que vai isentar o Estado por 36 meses de pagar aí os tributos para a federação, o que daria em torno de 11 bilhões. Né? Eu não sei nem o que a gente pode falar, porque tem coisas que foram perdidas ali no Rio Grande do Sul e que ainda serão perdidas, pois tem mais chuva, o nível de água continua subindo, sobe, baixa. Infelizmente, eu acho que o número de mortos vai crescer exponencialmente quando essa água baixar, enfim, vai levar um tempo para chegar a um número exato de pessoas que morreram, enfim, nessa tragédia. As ações do governo federal, que são sempre reativas e nunca preventivas, elas me parecem insuficientes, em alguns momentos inadequadas. Almir, perfeito, tá? Perfeito mesmo. Falou muito bem. Sempre reativo e nunca preventivo. O que acontece é que o Rio Grande do Sul, hoje você pode colocar ali 50 bilhões de reais no Rio Grande do Sul que não vai reconstruir o estado ainda. Por quê? O nível dos rios sobem e sobem vertiginosamente. Não está chovendo em grande parte do estado hoje, nessa terça-feira, agora 4h03 da tarde, exatamente 16 horas e 3 minutos, porém entrou um vento sul, fazendo com que as águas do Guaíba voltassem, as águas essas que estão muito altas, muito altíssima mesmo, tá, pessoal? Chegando em alguns pontos até 8 metros acima do normal, para vocês terem ideia. Então o que acontece? Essas águas estão voltando para Porto Alegre que fica quase ao norte, nordeste ali do Rio Grande do Sul, desaguando no Vale do Caí e no Vale do Taquari. Então existe ainda uma possibilidade, tá, que não é remota, infelizmente, de um rompimento de barragem nessa região, que pode alagar grande parte ainda mais. Tá? Mas vamos orar pelo melhor sempre, né? Nosso trabalho é esse. Mas eu vou trazer um dado aqui para fazer esse comparativo com o governo federal que você acabou de falar, tá, Almir? A maior tragédia hoje, até hoje, no mundo, foi o Katrina. Você se recorda? Sim, Nova Orleans. Isso mesmo. Números do Katrina à época para a comparação com o Rio Grande do Sul hoje. Na verdade, esse número foi ontem, tá? Ontem à noite nós buscamos isso.
O Katrina alagou 2.400 quilômetros de terra. Isso lá em Nova Orleans. No Rio Grande do Sul já foram 3.800, meu irmão. Katrina desabrigou 400 mil pessoas. Até agora, no Rio Grande do Sul, 618 mil pessoas. Sem contar que, como o nível do rio não baixou ainda, a gente não consegue contabilizar, infelizmente, com precisão, o número de mortos. O que acontece é que existem inúmeras cidades essas do setor agropecuário, que o cheiro de material humano e material putrefato ou pútrido é muito forte, com voluntários utilizando Vic Vaporub para poder tirar esse cheiro ali das narinas, né? Agora vamos a um dado, que aí eu vou passar a bola para você, tá, Almir? O Katrina, com esses números, apesar da destruição que foi, com esses números aquém do Brasil, gastou 125 bilhões de dólares. Cálculo de padeiro vezes 5, nós estamos falando de mais de $1 trilhão, certo? De Estados reais, Unidos. De reais. Não, foi de dólares. De reais nesse caso, né? Traduzindo. E demorou nos Estados Unidos 10 anos para ser reconstruído. Agora eu vou te passar a bola novamente, meu amigo. Estamos no Brasil, estamos falando de mais de $1 trilhão e 10 anos do jeito que vai. Em quanto tempo, na sua opinião, o Brasil, principalmente o Rio Grande do Sul, a quinta maior economia, vai demorar para reconstruir tudo isso? Na minha opinião, o Rio Grande do Sul nunca mais será o mesmo, né? E isso, para mim, é algo assim que não é um caminho sem volta. Haverá uma recuperação, obviamente, porque é necessária, né? E pelas próprias pessoas também, né? As pessoas vão reconstruir, as pessoas vão voltar aos seus terrenos. Acho que nós teremos um êxodo muito grande do Rio Grande do Sul para estados vizinhos, para o Brasil inteiro, mas principalmente para as cidades vizinhas aqui, como Criciúma. Estamos a 250 quilômetros do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, quero dizer, estamos bem próximos aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que haverá um êxodo muito grande e a arrecadação do Rio Grande do Sul vai cair bruscamente, as coisas vão dar uma regredida muito lá no Rio Grande do Sul. E eu creio que em 10 anos nós não teremos recuperado ainda, né? Eu faço essa projeção baseado, Dom, no modus operandi do sistema político brasileiro, entendeu? Aqui, enquanto tiver problema para resolver, nunca será resolvido, porque sempre tem verba, sempre tem mais uma emendinha, sempre tem mais não sei o quê. Então, não é do interesse que o problema, não é do interesse político que não haja problema. Tu já pensou o Brasil igual a Suíça? Cadeias vazias, sem corrupção, ou com o mínimo de corrupção, porque a corrupção está em tudo quanto é canto, todo mundo com bom salário, sem problemas na saúde, sem problemas na educação. Esse sistema nosso político não serviria, esse sistema nosso não serviria para um país perfeito. Então, é uma coisa puxa a outra. Quanto pior, melhor. Por quê? Aí nós temos asfalto para fazer, buraco para tapar, rua para consertar, auxílio não sei o que para ajudar. E aí você termina fazendo uma sociedade dependente da mão do Estado. Eu não estou dizendo, Dom, que o Estado não tenha que participar. Inclusive, muitas pessoas defendem a participação do Estado mínimo, mas agora também querem o Estado máximo na hora de ajudar o Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acho que o Estado ele tem que agir na medida que é necessário, e nada mais, nada menos. Eu vou aproveitar para adicionar aqui, Dom, o nosso querido Príncipe Paraíso, que já está na área aqui, sempre muito brilhoso, reluzente, com o seu brilho próprio, enfim. Príncipe, seja bem-vindo, boa tarde. A gente ainda está falando aqui sobre, obviamente, a tristeza que atravessa os gaúchos, mas sobre a reconstrução, que será muito demorada. O Dom trouxe números aqui estarrecedores sobre o furacão Katrina em Nova Orleans, lá na Flórida, aliás, nos Estados Unidos, e a gente sabe que aqui no Brasil, quanto mais problema para resolver, mais se arrasta, porque é verba que vem, é um buraquinho para tapar, é uma rua para consertar, e o problema nunca é resolvido. Então, assim, nos próximos anos, o Rio Grande do Sul vai enfrentar um cenário caótico e triste. Boa tarde, seja bem-vindo. Então, esses números são estarrecedores, mediante muito bem colocado o que você disse, Almir. As pessoas aqui no Brasil, elas criam um modus operandi e estão pedindo realmente o Estado mínimo, mas agora pedem o Estado máximo. E com razão, tá? Não tiro a razão mesmo. O Estado tem que ajudar de tudo quanto é forma, não atrapalhar
E lembre-se, o que eu falei alguns programas atrás, se eu não me engano, 2 programas atrás, estamos e estaremos de olho nessa politicagem. Existem inúmeras denúncias aqui falando de desvio de mantimento, de realocação de mantimento para prefeitos, para vereadores. Não vou citar nomes ainda, porque, como eu falei, são denúncias e nós trabalhamos com fatos, tá? Então, enquanto não tivermos apurado 100%, pego de ponta a ponta, não vamos falar. Mas as denúncias são graves, envolvendo prefeitos desviando mantimento para fazer politicagem. Tá? Agora, então... agora você imagina, Dom, se eles estão desviando mantimentos, que é um material, algo... Tu imagina um dinheiro. Tu imagina o dinheiro depositado. Então, por isso que nessas horas, eu falei desde o início dessa catástrofe, que eu não sei se enviar dinheiro para lá seria a melhor solução nesse primeiro momento. Até porque quem está passando por o que estão passando lá, eles não precisam de dinheiro agora. Eles precisam sobreviver hoje. Precisam de agasalho, de alimento, de água potável, remédios, velas, fósforo, luz, enfim. E aí a gente manda dinheiro e infelizmente, cara, o ser humano é assim. É só você reparar o que está acontecendo nos abrigos, estupros, abusos, enfim, situações de casais praticando sexo em meio a uma tragédia dessa. Agora você imagina dinheiro caindo e essas pessoas gerindo esse dinheiro, entendeu? Então, assim, na pandemia, você vê o que aconteceu em Santa Catarina. Aqui em Santa Catarina nós tivemos... Ó, Prisco, tá me ouvindo agora, Prisco? Voltou? Estão me ouvindo? Agora sim, alto e claro. Então, Prisco, obrigado. Trazer você para o contexto aqui da conversa, infelizmente, em situações como essa, Prisco, em que muito dinheiro é enviado, nós teremos, infelizmente, notícias de corrupção. Por quê? Na pandemia, nós tivemos 33 milhões que se evaporaram, só de Florianópolis. Só de Santa Catarina. Aliás, não foi de Florianópolis, foi do estado, né? E em vários outros estados do Brasil tiveram isso, Maranhão, Minas, não sei mais o quê. Então, a gente vai, infelizmente, ter notícias agora de dinheiro sendo desviado dessa grana, que não me interessa se é do governo federal, se é do estadual, de onde é que veio, se é doação. Infelizmente, nós vamos ter que lidar com isso, né, Prisco? Boa tarde. Muito boa tarde, meu querido amigo Almir, Preclaro Dom. Olha, eu tenho dito o seguinte, que é fundamental, agora sim, que é fundamental que possamos dar agilidade para socorrer os nossos irmãos gaúchos. Isso é absolutamente prioritário. Agora, também tem que ter uma forma de fiscalização. O prefeito de Farroupilha, naquela discussão que ele teve com o ministro Paulo Pimenta, ele colocou o seguinte, olha, mande o dinheiro e depois nós vamos prestar contas. Tudo bem, pode se encontrar aí através do Tribunal de Contas da União, que é quem vai enviar os recursos e a União terá que responder ao TCU, poderá encontrar uma fórmula em que seja possível celeridade, mas que também tenhamos uma prestação de contas efetiva. Porque, como vocês bem disseram, na pandemia, o que se mais presenciou foram desvio de finalidade na aplicação dos recursos. Além dos 33 milhões aqui de Santa Catarina, agora, recentemente, aqueles 48 milhões do governo da Bahia, à época pilotado, o governo, pelo atual ministro-chefe da Casa Civil, o petista Rui Costa. E não chegaram respiradores de espécie alguma no estado baiano. Então, há de se ter bom senso nesse equilíbrio, aí, nessa linha tênue, em termos de liberação de recursos, considerando a situação emergencial, mas a prestação de contas que possa corresponder com a expectativa de um gestor que preze pela moralidade. Agora, é terrível imaginar
que, em meio a uma calamidade pública, tenha gestor, administrador e político que pense em praticar falcatrua. Mas nós temos aí pessoas passando as maiores dificuldades entre desabrigados e desalojados, esse já fora da sua residência. Só de desalojados são mais de 550 mil. Se colocar os desabrigados juntos, 630 mil números do final de semana. Então, num momento desse, tivemos mortes, há expectativa de mais óbitos quando as águas baixarem. E aí, o cidadão tem a coragem de colocar a mão em algo que é sagrado, que é o dinheiro público. Ele é resultado daquilo que foi apurado pelo poder público ao recolher impostos exclusivamente do contribuinte. Não tem outra forma de fazer receita, nem aqui no Brasil e em nenhum lugar do mundo. Então fica essa ponderação e essa reflexão, meu caro Almir. O que o Prisco falou aí, Dom, é algo extremamente grave, triste, mas é a realidade. Infelizmente, em meio à tragédia, tem alguém com espírito de porco capaz de não se importar com a vida do próximo, capaz de não se importar com aquela criança que perdeu tudo, aquela criança autista que está num abrigo precisando de tratamento, ou aquela senhora velhinha que precisa de auxílio médico e tal. Ele não se importa, ele desvia o dinheiro, ele rouba o dinheiro e ele vai dormir na cabeça dele, né? O sono dos justos. Para ele não há problema, porque problema é corrupção quando é o meu inimigo. Justamente, Almir. Perfeito. Decano, uma honra vê-lo. Tá? Estava com saudade do amigo, do Almir também. Meus amigos, é inacreditável. Eu estava comentando agora com uma psicóloga há pouco, né, que realmente a situação do Rio Grande do Sul são várias situações periclitantes, mas principalmente para ajudar quem está ajudando, né? Então o pessoal está sofrendo uma pressão muito grande, nem todos ali estão preparados psicologicamente, porém estão de coração. Então esse suporte é muito válido. E como pode, e é latente, nós vermos, vou fazer até uma analogia aqui, bíblica, o joio e o trigo. Você consegue ver a essência boa do ser humano nesse momento de ajuda, de solidariedade, de união, e consegue ver também a excremência do ser humano. O cara sabendo que o irmão dele está precisando de uma água. Uma dessa aqui, ó, não vou nem fazer merchan na garrafa. Uma dessa aqui. E o cara lá com a caneta na mão para poder enviar carretas e mais carretas e não envia. Pega esse dinheiro e vai tomar, sei lá, vai tomar vinho com a esposa, vai fazer o quê? Cara, se a dor do próximo não me atinge, eu não sei o que é amor. Entende? Então, assim, você vê latente esses caras. Entre outras coisas. Eu vou falar 3 situações que nós vivemos, eu não vou falar a base para não expor quem era o comandante dessa base, tá? De um dos lados dessa base era um presídio, foi uma das cidades mais afetadas do Rio Grande do Sul. Do outro lado dessa base, que foi montada ali, era um acampamento do MST. Pergunta para mim, Prisco e Almir, quem foram os primeiros a ser evacuados da cidade? Os presidiários, certamente. Os presidiários, justamente. Tá? Nada contra, deixando claro, eu acredito que eles estão sob tutela do governo, tomaram atitude, ok. Mas foram para onde esse povo? Quem estava cumprindo pena, a longo prazo, foi realocado em outro presídio, que depois foi realocado de novo. Quem estava em pouco, foi para a rua, mas não tem casa. Foi parar no acampamento do MST. Grande parte desse acampamento do MST tentou invadir uma dessas bases nessa cidade. Tá? A sorte que tinha, e parabéns para a Marinha do Brasil, tá? Junto com oficiais da FAB, junto com pilotos também particulares, enfermeiros, voluntários, estavam lá e defenderam e botaram para correr, certo? Eu tenho vídeos e fotos disso, no momento certo, que agora é o momento de ajuda, é o momento de salvar vidas, não é o momento de fazer política, nem falar disso, apenas divulgar pelo que vem por aí com provas concretas. Tentaram invadir lá para roubar mantimento. Então, enquanto está tudo isso acontecendo, você tem que ficar ligado com gente tentando invadir,
guerra de facção, principalmente em Porto Alegre e Caxias, tá? 2 facções se matando durante o dia. Outra questão também, os golpes, como o Almir colocou ontem. Teve um cara que se passou por um comandante e outro cara se passando por um grande empresário, levaram uma grana violenta. Entre outros golpes que a gente está ouvindo aqui. Vocês estão entendendo a gravidade disso? Ver alguém, eu não sei como esse cara pode dormir. Não sei mesmo. Eu gostaria, Almir, se você me permitisse, de fazer uma colocação no contexto da abordagem pertinente do Dom. Se não, vejamos, estamos em meio a uma calamidade pública. Na história do Brasil, 500 e tantos anos, nunca tivemos uma enchente dessa magnitude. É um evento climático e meteorológico de dimensão internacional. Pois muito bem, a gente encontra pessoas que têm a coragem de abordar a canoa que está socorrendo os desalojados sem trazer nada, quando muito os últimos recursos disponíveis, e o cidadão assalta, rouba essa pessoa. Veja que gravidade de comportamento. E a gente não vê policiamento coibindo esse tipo de procedimento. Tirando as polícias militares dos estados, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, outras que se deslocaram, mas o contingente, já falei aqui, da polícia, no caso da Força Nacional de Segurança e das Forças Armadas, é um contingente que não faz nem cócegas e que seria importante não só para salvar vidas, mas para assegurar a segurança do gaúcho no momento desse. Eu estou vivamente impressionado com a discreta, mas efetiva atuação do prefeito Sebastião Melo, de Porto Alegre. Eu não o conheço, eu não o conhecia, nem por foto, mas de um equilíbrio, de um bom senso. E aí entrou essa questão. Ele pediu ao governador Eduardo Leite, que, segundo ele próprio, cedeu gentilmente, o secretário de Segurança, para que as administrações estadual e municipal pudessem acertar a questão relacionada aos apenados. Sim, porque alguns estavam nos abrigos. E aí ele trouxe também para a reunião o Poder Judiciário Gaúcho e a Defensoria Pública, que é vinculada à União. E esses 2 organismos questionaram a prefeitura e o governo do estado porque o preso tinha direito de estar, como todos os demais, nos abrigos, sem o que caracterizaria uma discriminação, um preconceito. E o prefeito se insurgiu acertadamente. Estamos falando de apenados. Eles têm que estar reunidos entre eles, como vinha ocorrendo antes das enchentes. Agora, misturar assassinos e uma série de outras figuras tipificadas em categorias distintas com o cidadão comum de bem? É claro que ele não concordou. Então vejam a que ponto nós chegamos. A falta de sensibilidade de algumas personalidades da vida pública. Essa situação dos presidiários é algo muito estranho, né, Prisco e Dom? Porque
eu imagino assim, e pelo amor de Deus, não quero que ninguém me confunda, eu acho que eu sou desumano, mas eu acho que, óbvio que ninguém vai deixar ninguém morrer afogado, mas assim, ó, tem uma série de questões que são prioritárias a se resolver, que estão na frente, estão na fila da frente, entendeu? Eu acho que isso precisa ser resolvido, a questão dos presidiários tem que ser transferido, mas é uma outra situação. Eu não posso utilizar da tragédia para promover conforto ou desenclausuramento de preso. Que se transfira para outro lugar, que se faça um presídio provisório, com guarda armada, sabe, um ginásio, alguma coisa. Agora, trazer esses presidiários para um ambiente de socorro que esse ginásio, que são esses ginásios, essas tendas, enfim, esses lugares onde crianças, idosos, doentes, pessoas estão ali abrigadas, não faz o menor sentido, não, sabe? Nós vamos criar um caos muito grande. Se eles estão fora do convívio da sociedade porque condenados, como é que numa situação extraordinária eles passam a ter condições dessa convivência? Tratamento VIP, não dá, né? Mas assim... Não é. Sabe o que é, só para concluir esse assunto, Almir? Nitidamente, são poucos os que sabem, isso eu estou falando do Estado, como deve proceder. O prefeito de Porto Alegre foi brilhante. O Estado quer defender, e tem que defender, o cara está apenado. Mas qual que seria a lógica? Nós três aqui, que não somos do poder público, tá? Não somos experts em segurança pública, tá? Entendemos até certo nível, alguns mais, outros menos. O que faríamos? Vamos isolar esse pessoal. Eles estão isolados, vamos isolar. Beleza. Qual que vai ser o contingente? 3, 4 guardas ali, fazendo escala de revisionamento? Beleza. O cara está com pouca pena, já está no semiaberto. Pode ajudar como voluntário para diminuir essa pena? Então, são causas ali que você pode trabalhar esse efeito. Mas não. Querem fazer um cabo de guerra para lacrosfera, na minha opinião, tá? E ao invés de serem efetivos. Aí mistura tudo num balaio de gato, aquele senhor, aquela criança, com o cara que é um assassino, por exemplo, como disse o Prisco, ou um cara que já tem uma conduta de estupro, e você coloca ali sem segurança alguma e mistura tudo isso. Então, o que falta? Planos de prevenção. Ao invés de ser reagente, ser prevenidos. Muito mais em conta e muito melhor. Utópico ainda dizer isso. Por quê? Como bem colocou o Almir no primeiro bloco, nos primeiros minutos do programa, enquanto tiver uma rodovia que dá manutenção, tem uma emenda chegando, tem uma verba chegando, tem um jeitinho brasileiro acontecendo. Então, se fosse um país sério e idôneo 100%, já estaria resolvido assim que essa água baixar, o plano vai ser assim, assim, assim. Se fosse um país sério de verdade, dê a César o que é de César. O plano já estaria montado, depois que as águas abaixarem, contabilidade feita, né? Decano, eu falei ali um pouquinho antes de você chegar, já passamos o Katrina em números, tá? Não sabemos ainda o número de mortos ao total, mas o número de desalojados e o número também de tamanho de água onde foi invadido é muito superior já ao Katrina, certo? Que foi o maior catástrofe natural do mundo até o momento. Mortes de tsunamis e afins. Então, se estivéssemos num país sério, o plano está montado, enquanto tem pessoas lá socorrendo, existe um COI, todo mundo que é empresário que nos ouve conhece bem isso, o operacional, o tático e a inteligência da empresa. Isso não é válido só para a empresa, isso é válido para o Exército, isso é válido para a Marinha, isso é válido para a Aeronáutica e para o governo federal também. Porém, lá na inteligência, o presidente desse conselho, ele está deixando e muito a desejar. Muito bem, vamos seguir por aqui. Eu quero mudar um pouco a pauta. Antes, vou chamar um intervalo rapidamente. Só antes de mudar a pauta, eu me permitiria só, Almir, o seguinte, eu vejo aqui uma matéria que acaba de chegar, dando conta de que as inundações no Rio Grande do Sul começam a causar danos na Argentina e no Uruguai. E também a gente acompanha situações aí no sul do estado. Sombrio, Paços de Torres. O quadro começa a ficar também delicado, me parece, né, Almir?
Sim, situação complicada. E a tendência, infelizmente, Prisco, é só piorar. Levará muito tempo para que o Rio Grande do Sul consiga ter uma recuperação não plena, mas aceitável, razoável, né? Eu vou chamar um intervalo rapidamente aqui. Na sequência, eu quero passar aqui também um recadinho aqui do nosso ouvinte, o Sérgio Eduardo de Oliveira. Para você que nos ouve em 101,5 e 95,9 também na RCO, intervalo rapidinho. Na sequência, a gente volta. Na internet, nós continuamos. Bom, seguindo por aqui, meus amigos, o Sérgio Eduardo de Oliveira está participando e dizendo o seguinte: se isso acontecesse em Santa Catarina, o governo federal iria nos tratar assim? Essa enchente mostra que o estado do Rio Grande do Sul não investiu em prevenção. E ele está certo. Quando ele diz que não foi investido em prevenção, isso aí a gente, né, tem falado muito aqui. Em relação ao tratamento de Santa Catarina, o governador apontou essa semana que não foi liberado verbas, né? Não foram liberadas emendas aí no montante aí de 90 milhões para prevenção em Santa Catarina. Aí começa aquela guerra de narrativas. O governo disse que não foi apresentado projeto, Santa Catarina disse que não foi liberado, foi aquela coisa toda. Mas eu quero dar uma pausa, meus amigos, nessa questão do Rio Grande do Sul agora e voltar um pouco aqui para a política, mas ainda dando uma pincelada lá no Rio Grande do Sul. Prisco, na sua opinião e pela sua experiência, será possível as eleições municipais no Rio Grande do Sul com essa tragédia aí, faltando pouco mais de 3 meses para o início das campanhas? Olha, meu caro Almir, eu te diria o seguinte: vai depender, evidentemente, da evolução do quadro nas próximas semanas. Se efetivamente as águas baixarem até, nós estamos no dia 14, até o final do mês de maio, mas baixando as águas, nós vamos nos deparar, os gaúchos em particular, as autoridades e a população, diante da destruição. E não é uma destruição qualquer. Muitas cidades terão que ser reconstruídas, reerguidas, fora do ambiente onde estavam, da área física. Terão que ir um pouco além, uma região um pouco mais alta, porque tudo foi destruído. Quer dizer, é caso a caso. A sua pergunta é muito interessante, porque uma eleição municipal demanda providências e preparativos. Estamos falando em quase 500 municípios e em torno de 450 atingidos, ou seja, pouco mais de 10% escaparam. Daí vai fazer eleição só naqueles que não foram alcançados ou naqueles que conseguirem se recuperar rapidamente, ou eventualmente a Justiça Eleitoral vai decidir que as eleições no Rio Grande vão ficar para depois? Isso caracterizaria prorrogação de mandato? Não caracterizaria? Isso é só uma decisão da Justiça Eleitoral? Ou o Congresso terá que ser chamado a se manifestar? Tem uma série de variáveis, Almir. A sua colocação é interessante e eu não havia ainda raciocinado sobre ela, não. Aliás, não vi em lugar nenhum sobre isso. Então, é porque é o seguinte, Prisco, o que me ocorre? Essa indagação é um questionamento que a gente tem que avaliar. O nosso contexto é esse. Estamos às margens, às vésperas, quero dizer, de uma eleição municipal que vai envolver a federação toda e seus municípios, todos os estados nós teremos. E aí, nessa questão, Dom, tem uma situação complicador. Que, não vamos ter eleição agora. Tá, e como é que fica o poder? Quem é que vai legislar sobre isso, sobre essa prorrogação? Eu acho que deveria ser o Congresso. Vamos fazer um GLO para o Rio Grande do Sul? O que vai acontecer? Fica uma certa incerteza na sua opinião também, Dom? Com certeza. Parabéns pela pergunta, Almir. Não havia ouvido, ou visto, ou lido em qualquer lugar isso. Muito pertinente. Não sei lhe responder também. Eu acredito que o GLO seja agora até prudente para o Rio Grande do Sul nesse momento, haja visto que você não tem uma contabilidade exata, né? Você não consegue ver qual que foi o tamanho da destruição perante ao Estado
não consegue ver o número de mortos, o número de desabrigados, o número de desalojados, entendeu? Você não tem uma precisão. Então tem tudo isso primeiro para depois pensar numa eleição, ao meu ver. Tá? Lembrando que a lei é diferente, lembrando que muita coisa ali. Mas muito boa pergunta. Muito boa. Se você falar assim, Dom, se você tivesse poder de caneta, o que você faria? Não faria eleição, deixaria aqueles que estavam no poder ali no poder e focaria na reconstrução. Tá? Como o Prisco falou muito bem, mudou a geografia do local, tá? Mudou. Existem cidades antes, por exemplo, no Vale do Taquari, que deságua lá em Eldorado do Sul, esse rio, começa lá no Mato Grosso e cai lá em Eldorado do Sul, que o rio fazia o contorno para a esquerda e pegou cidades inteiras do lado direito, entendeu? Haja visto o tamanho do transbordo de calha que foi. Então essa cidade ali vai ter que ser reconstruída do zero. E um número alarmante que eu recebi ontem, a água chegou a subir, Prisco e Almi, nossos ouvintes, a cada 1 minuto, 1 metro, dependendo das regiões. Teve dias, tá, quando parou ali a chuva, que a água chegou a subir 8 metros, porém com um fluxo de 5 metros em menos de 5 minutos. Imagina o desespero. A minha mãe não sabe nadar. Se a água sobe aqui 2 metros, eu tenho 1,90 m de altura, eu pulando ainda consigo respirar fora d'água. Mas e a minha baixinha? Imagina você com uma filha no braço. Cara, olha, Deus no comando sempre. Ainda na questão política, Prisca, eu queria questionar você. Só antes eu quero falar aqui que o Sérgio está participando, interagindo aqui com a gente ativamente. Ele está dizendo o seguinte, mas os governos não param com a eleição. Não tem lógica não ter o pleito. O governante tem a obrigação de administrar a cidade. Essa é a opinião do nosso ouvinte. Eu quero vir agora para a política catarinense, porque eu sou um leitor voraz do seu blog, blogdoprisco.com.br, né? Se você quer saber de política, você tem que... o Dom também está dizendo ali que lê. Então, vale muito a pena você conferir lá o blog do Prisco, porque bastidores da política confiável é no blog do Prisco. O resto é aprendiz, né? Começaram ontem, comparado com a experiência que o Prisco tem. E eu estava vendo uma matéria sua ali, uma foto do deputado Ricardo Guide com o Dacide Matos, que assumiu seu lugar lá, que está no seu lugar provisoriamente, talvez definitivamente daqui a pouco, que é do PSD, antigo partido do Ricardo Guide. E eu vi em outros sites que parece que o PSD nacional decidiu por não requerer o mandato de Ricardo Guide, ele tendo mudado para o PL. Esse é um cenário interessante e se isso se confirmar, Prisco, quero sua opinião, vai mostrar que o Ricardo Guide é um cara de ou um cara de muita sorte ou um cara muito bem preparado. Por quê? O adversário dele, que era o Arleu, desistiu do pleito. Isso já deu uma margem para ele, porque ele está ali firme e forte. E ele saiu do partido do Arleu. Agora, o PSD, que fez todo esse expurgo dele, ele foi expurgado do PSD, foi preterido pelo PSD, ele muda para o PL. E o partido PSD, que expurgou ele em Santa Catarina, decide nacionalmente não questionar essa decisão numa prova de amizade, numa prova de bem-querer ao Ricardo Guide. Então, me parece que o Ricardo Guide, além de competente, é um cara também com um tantinho de sorte. Dizem que sorte só tem quem é competente também. Qual a sua avaliação, Prisco? Olha, Almir, na política tem que ter estrela, mas também tem que ter estratégia. Nós falamos aqui várias vezes. O deputado Ricardo Guide, no exercício da secretaria, inclusive, e antes de integrar o colegiado, no exercício da deputação, ele nunca deixou de participar dos eventos do PSD, nem os nacionais, nem os estaduais e nem os municipais, até porque ele era o presidente do PSD de Criciúma. Ele foi a tudo, e colocamos aqui as fotos, os vídeos, os registros vão ser fundamentais para, na eventualidade de reivindicarem o seu mandato, ele mostrar que ele não abandonou o partido. Na verdade, ele foi atropelado por ele. E foi o que ocorreu. Ele foi para a secretaria e foi um ato de insubordinação partidária. Não. Quando ele foi para a secretaria,
Ele estava querendo respirar, porque já estava sendo sufocado pelo partido. Essa que é a grande realidade. Resolveram simplesmente tirá-lo do jogo, o Almir. E respirar e, ao mesmo tempo, dar a vez para o Odacide Matos, que na sua matéria diz, ele é grato a Ricardo Guide, ele é agradecido pela oportunidade que Ricardo Guide deu a ele. Exato. É aí que eu queria entrar, justamente. Odacide Matos ficou perplexo com a atitude do seu partido. Sim, porque a eleição de Ricardo Guide à prefeitura pelo PSD implicaria na efetivação de Odacide Matos, que já está respondendo na condição de suplente pela licença de Ricardo. E o partido resolve, não, o candidato não é o Ricardo. Ele vai continuar a ser deputado e o candidato é fulano de tal, indicado pelo prefeito Clécio Salvaro. O Daci fica petrificado. Mas como? Estão contra mim e não me procuraram e não me falaram nada? Justamente por isso que, ao falar ontem ao telefone com ele me disse, Prisco, eu só tenho uma declaração a fazer, que eu sou gratíssimo ao governador Jorginho Melo e ao deputado federal Ricardo Guide. Até porque ele só será efetivado diante do movimento dos dois. A eleição de Ricardo, que acabou indo para o PL, convidado que foi por Jorginho, e que já havia convidado o próprio Ricardo para a secretaria, o que ensejou a ascensão de Darcy. Eu perguntei, mas não há mais por que continuar no PSD, uma vez Ricardo Guide eleito. Daí ele falou, você vai ser o primeiro jornalista que eu vou procurar no momento oportuno. Essa resposta dele eu interpretei claramente de que ele não vai ficar no PSD. E aí é uma especulação e uma conclusão, uma constatação minha. Por que ele vai continuar num partido que não deu a mínima para ele, uma vez efetivado como deputado federal? Qual é o raciocínio que eu faço? Ou vai para o PP, partido no qual está abrigado o seu grande amigo e líder político Arthur Lira, presidente da Câmara, que ele é o catarinense mais ligado a Arthur Lira, indiscutivelmente, ou mais provavelmente ele vai para o PL, partido do governador e do, quem sabe, futuro prefeito Criciúma, que o favoritismo é inquestionável. Até porque, para concluir, ele não conseguiu a reeleição em 22 porque foi atropelado pela onda Bolsonaro, pela onda 22, que elegeu o Zé Trovão, que deixou o coronel Armando, à época deputado, na primeira suplência, que deixou Ari Rabaioli, que também disputou pelo PL, na terceira suplência, e ele, Darcy, além de Rodrigo Coelho, do Podemos, que estavam no exercício dos mandatos, acabaram varridos da eleição e da perspectiva de recondução. Então, ao natural, ele vai para o partido onde estão abrigados aqueles que o ajudaram, partido esse que pode facilitar a sua reeleição. Dom, na levada do que falou o Prisco, eu não tinha pensado por esse viés na avaliação do contexto municipal aqui de Criciúma, da questão do Odacide Matos lá em Brasília, porque ao não escolher Ricardo Guide como candidato do PSD, o que, na minha opinião, garantiria o PSD na prefeitura praticamente, porque não teria adversário. Se Ricardo Guide disputasse pelo PSD, praticamente não teria adversário, com o apoio de Clécio Salvaro, obviamente. Mas aí há a questão local também. Eu não tinha pensado por esse viés. Então, de um tapa só, o PSD conseguiu perder um deputado federal e agora, possivelmente, um outro líder político, bem próximo do Arthur Lira, que é o que falou aí o Prisco agora. Eu só completaria dizendo o seguinte, que uma vez eleito Ricardo Guide,
prefeito de Criciúma, e consumado o desembarque de Darcy de Matos, o PSD, que elegeu 2 federais, vai ficar apenas com o Ismael dos Santos. Vejam só. E ainda sem a prefeitura de Criciúma. Quer dizer, foi uma operação completamente equivocada, sem pé nem cabeça. Aliás, para completar, eu almocei na terça-feira passada aqui em Florianópolis com o Ricardo Guide, e ele muito tranquilo, muito sereno, com os pés no chão, sabe? E ele justamente destacando a parceria de Darcy. E não queria declarar, e não está declarando, aqui é uma observação minha, mas Darcy, e isso eu também pude capturar na conversa telefônica com ele, Darcy vai trabalhar sem se expor, vai trabalhar pela eleição de Ricardo Guide, naturalmente. E naquele dia que nós almoçávamos, Almir, aquele dia expirava o prazo de 30 dias para que o mandato dele viesse a ser reivindicado em 3 frentes. Direção Nacional, que não o fez, Darcy de Matos, primeiro suplente, e apenas ele, que também não o fez, e Ministério Público Eleitoral, que também não se manifestou. Ou seja, eleito prefeito, Darcy deputado. Na eventualidade de não se reeleger, aí Ricardo tem mais de 2 anos pela frente. Essa que é a grande verdade. Só que daí vai dar uma congestionada excepcional à Câmara Federal em Criciúma. Por quê? Porque a maior favorita dos 10 maiores municípios catarinenses responde pelo nome de Carmen Zanotto em Lages. E ela é eleita, Giovânia de Sá vira deputada federal. Imagina, Ricardo, não se elegendo em Criciúma, teríamos 4 federais da cidade, 25% da representação de Santa Catarina na Câmara. 25%, 4 de 16. E a grande Florianópolis, que tem aí 1,5 milhão de habitantes, de quase 1 milhão de eleitores, não tem sequer um representante. Dom Schiavi. Perfeito, foi uma aula de política agora, né? E eu quero pegar esse viés e veja só como que nós viemos falando aqui, já no decorrer dos programas, está acontecendo, e essa eleição mais ainda. A eleição está estadualizada, totalmente. Essa interferência de Criciúma, Darcy de Matos, lembrando que é do maior colégio eleitoral, Joinville, tá? Que ficou na primeira suplência ali, não se elegeu e nunca se elegeu prefeito também. E agora Joinville, principalmente o PL, por conta disso também sofre uma mexida. É bem provável que Sargento Lima não será o candidato, e sim o cara que sempre andou com Darcy de Matos, lado a lado, que agora está no PL, chamado Kennedy Nunes. Será o candidato a prefeito em Joinville, segundo fontes internas, compete à convenção. O que já ventilou, inclusive recebi a ligação ontem confirmando, se for 100% chapa pura, pelo que estão cotando, antigamente viria um empresário do PP compor a chapa com o Lima. E essa mudança de cenário foi tão significativa que agora quem será a vice ou de Lima ou de Kennedy Nunes será a Fábio Venera, esposa do Coronel Venera, dona da Texas Expo Tiro, aquela feira de tiro internacional, podemos dizer, que acontece no estado, e presidente da Associação dos Atiradores. Então, PL vindo de chapa pura contra Adriano Silva em Joinville. E o PP do Espiridião Amin, né, um dos senadores mais brilhantes ali, o empresário vai ter que submergir, como diz o nosso decano, empresário esse que vinha aqui, é o Anelísio Machado, que tinha uma TV em sua mão, que agora não tem mais essa TV. Essa TV, eu não sei se vocês sabem, voltou para a mão do gestor. Isso nessa semana.
Vocês estão sabendo disso já? Não sabia, então, não. A TV lá de Joinville, que a Anelísio utilizava ela como um dos maiores canhões para a sociedade, não vou citar o nome aqui, volta agora para a mão do bispo José Carlos Francelino, que é daqui de Itajaí, e ele que vai tocar a TV lá também. Então o vice, que era Anelísio, que estava dando uma decoladinha na pesquisa, mas não tinha chance, na minha opinião, agora vai lá para os bastidores de novo, e aí tem toda essa articulação. Eu acredito agora, Prisco, só para concluir esse assunto, que o Darcy não vá para o PL, tá? O Darcy, ele tem inúmeras qualidades e inúmeros defeitos pelo que falam ali. E no PL, pelas votações significativas dele, e a favor do governo federal, até o momento foram 79%, tá? A favor do governo federal, ele é persona não grata no PL de extrema-direita, deixando bem claro, tá? Então, lembrando que o maior colégio eleitoral, onde esse é o eleitorado, grande parte do Darcy de Matos, quem ali tá é o Sargento Lima, e ele vai bater o pé. Maurício Peicher também. Lembrando que Maurício Peicher precisa que um deputado estadual do PL se eleja prefeito para ele ficar no cargo também como deputado estadual, porque senão vai entrar num limbo. E de todos os nomes que o nosso decano citou, a maior perda de todas, na minha opinião, é Rodrigo Coelho, que perdeu a eleição pelo Podemos a deputado federal, vindo à reeleição por conta da nominata, e agora a Paulinha, que será nossa entrevistada em outro programa, que é deputada estadual, já firmou compromisso em apoio ao Adriano Silva e não lançará Rodrigo Coelho. Ou seja, Rodrigo ficará 4 anos fora de pleito e de cargo. É muito tempo e acaba sendo esquecido, infelizmente, porque era um deputado excelente para Joinville e para Santa Catarina. Joinville que tinham 3 deputados, Coronel Armando, Darcy de Matos e o Rodrigo Coelho, passou a ter apenas um, que foi o Zé Trovão, eleito agora, o segundo Darcy de Matos. Ou seja, olha o cenário como está. Criciúma elege 4, Floripa nenhum, Joinville de 3 pula para 1, Jaraguá do Sul, que é um colégio eleitoral pequeno, quantos tem, decano? Tem 2, Fábio Chiochetti e Carlos Chiodini. E Carlos Chiodini, que está mudando, né? Tá vindo para Itajaí agora e vem com a faca no dente, tá? Mas é isso aí, olha a eleição estadualizada. Então você que tá ali, eu voto em Joinville, eu só tenho essa visão aqui, ó. Fica ligado no nosso programa, que tem muita notícia boa de todo o estado aí para vocês também. E deixa eu mandar um beijo para quem tá na nossa audiência me pedindo aqui. Um beijo para Andressa Tonelli, lá de Joinville, para Aninha de Florianópolis também, e um abraço pro Fernandão, que tá em Floripa também. Aproveitar uma parte boa aí. Muito bem, meus amigos, eu quero agradecer o Sérgio Eduardo de Oliveira, que contribuiu bastante aqui hoje. Ele falou o seguinte: olha, mais legalmente, a decisão de requerer o mandato é o de deputado, e a candidatura a prefeito não entra na discussão. Ismael também trabalhou em favor de Guide, não tenho dúvida, eu acredito nisso também. Prisco, meu estimado mestre guru, muito obrigado pela sua participação, prazer ter você aqui mais uma vez. Dom, sem palavras, muito obrigado, você hoje matou a pau. Um abraço para você que nos acompanhou aí na internet, para você que nos acompanhou na RCO, na Jovem Pan News Criciúma e na Jovem Pan News Tubarão. Um forte abraço, até a próxima.